Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Amor à Vida. Hoje nós vamos falar sobre os componentes essenciais para conserto de fonte. Eu tenho aqui os principais componentes usados no conserto de fonte. Não quer dizer que você vai usar todos de uma vez. Às vezes, você substitui apenas um transistor e a fonte volta a funcionar. Mas é bom ter pelo menos esses que eu vou apresentar aqui, meus amigos. Prestem atenção no vídeo para vocês verem. Vamos começar com os capacitores. Olha só que os capacitores, eu selecionei aqui apenas 5 tipos de capacitores. Você vai comprar um capacitor de 2.200 microfarads por 16 volts. Esse capacitor você pode precisar em uma fonte de até uns 4 dele ou talvez até mais. Se os capacitores do secundário for de 2.200 e estiver danificado, você vai ter que substituir, geralmente nos 12 volts, nos 5 volts e nos 3,3 volts, o capacitor de 2.200 microfarads. Aqui eu coloquei ele de 16 volts, mas nos 3,3 e 5 volts pode ser o de 10. Eu tenho também o de 10 aqui, ó. Você vai economizar dinheiro, porque o de 10 é mais barato. Mas para você não comprar muita coisa, eu sugiro que compre o de 16, que já vai solucionar o problema. Temos também o capacitor de 1.000 microfarads, que é um pouco mais barato que o de 2.200. E o capacitor de 1.000 microfarads, você vai usar no secundário também. Vai ter que usar aí, talvez, se todos estiver danificado, todos do secundário também. É um capacitor como o outro, só que menor capacitância e menor valor também. Então, se tiver um de 1.000, não coloque um de 2.200. Você está gastando dinheiro à toa. Tem aqui para o secundário um capacitor de 680 ou por 16 também, que você vai usar no menos 12, costuma usar esse capacitor. E se o capacitor estiver estourado, pode ser que a fonte não funcione corretamente. Esses são os capacitores para o secundário. Veja bem, meus amigos, aqui eu selecionei apenas 3 modelos para você iniciar o seu conserto de fonte. Comprando capacitores de 330 microfarads e 200 volts, já vai dar para você consertar a maioria das fontes. Você pode colocar esse capacitor, até no local de um de 220, você pode colocar o de 330, vai funcionar. Um de 470 também, você pode colocar o de 330, que vai funcionar também. É claro que é bom colocar o valor correto, porque a filtragem vai ficar um pouco não tão eficiente assim com um desse aqui, no lugar de 470. Mas para início, um desse aqui, ó, comprar alguns capacitores desse, 330 microfarads por 200 volts, já vai resolver. Mas como ele é mais caro, você pode comprar também o de 220 por 200 volts, que é mais barato, é um capacitor mais barato, e você vai consertar muitas fontes. A maioria das fontes genéricas usam esse capacitor de 220 microfarads por 200 volts. Esses são os capacitores do primário. Não são todos os capacitores que existem no primário, mas são os que mais danificam. Estou mostrando os componentes que mais danificam. No primário também, você vai precisar de resistores de 1R, que geralmente são os resistores que vão ali nos transistores chaveadores e eles queimam, eles cortam, eles entram em corte e não conduzem mais. Resistor de 1R, de 2R2 e de 3R3 são os resistores mais usados ali. E também um outro resistor que não pode faltar de forma alguma, o de 2K7, 2700, o vermelho, roxo e vermelho, sempre quando o transistor chaveador queima, leva junto esse resistor e esses outros resistores também. E o resistor de 3R3 aqui, que é o resistor, vou falar as cores para vocês, laranja e dourado.
O resistor de 2R2 é vermelho, vermelho e dourado. E o de 1R é marrom, preto e dourado. Então, resistores, vocês sabem, são muito baratinhos. Então, você pode comprar aqui uns resistores, porque você não substituindo o resistor, não vai funcionar o primário. Vou falar aqui primeiro do primário, né? O transistor, o danadinho, o essencial, o chaveador. Geralmente, a maioria das fontes usam esse. O D13007. Aqui pode ser 2SD, BGZD. Sendo D13007, é esse transistor, é o mesmo. Compre vários deles porque esse transistor, geralmente quando ligado à fonte em 220, quando não queima só o fusível, queima também esse transistor. E é esse transistor que eu estou falando. Quando esse transistor se queima, entra em curto, todos aqueles resistores também vão estar em curto. Eles ficam ligados nos terminais desse transistor. É só substituir. Para o primário também, na parte do primário, você vai usar aqui um diodo 1N4007. Você vai usar esse diodo no primário e no secundário também tem ele. Pode ser alguns números diferentes lá, mas você vai verificar que, sendo parecido com esse, pode colocar lá. Esse diodo suporta até 1000 volts e 1 ampere. E esse diodo é usado geralmente para colocar aqui, ó, entre o coletor e o emissor, para eliminar surtos de corrente. Não queima muito, mas pode queimar. E algumas fontes que usam os pequenos diodos, talvez você possa usar isso aqui como retificador, mas não. Como retificador, eu já peço a vocês que comprem desse SF26 aqui para cima, SF26, os diodos retificadores que se queimam, o pequeno, o grandinho, o maior que se queima lá. Você pode usar esse, ó, o 1N5406, aquele retificador maior que se queima. E também temos aqui um diodo para o standby, ó, SB5200, que você vai usar também, às vezes, se queimar o standby. Vai anotando aí, meus amigos, tudo isso que eu estou falando, e vou deixar também links para vocês desses componentes. Eu sempre deixo aí no vídeo, sempre deixo na descrição do vídeo os links. Também você não pode deixar de comprar esse diodo 1N4148. Esse diodo também é usado ligado com esse transistor que se queima, o chaveador. Você precisa substituir o diodo, que geralmente ele queima também. Ele pode dar fuga quando todos aqueles resistores ou alguns deles estão queimados. Esse diodo também vai estar queimado, vai estar com fuga ou com curto. Então você substitui também o 1N4148, que pode ser que tenha alguma outra numeração na fonte, mas esse aqui vai funcionar lá, um diodo comutador. Passando agora para a parte do standby. No standby nós vamos ter o componente principal, que é o MOSFET. Você pode comprar esse, o 12N60, tem o 11N60 também, mas você pode comprar esse. É o componente, o MOSFET, que se queima no standby. Quando ele se queima, pode ser que queime também um pequeno diodo Zener que existe ligado a ele, que é o BZX5518. Vai dar certinho lá também, meus amigos, esse diodo Zener de 18 volts. Compre também, não é muito caro esse componente. Você também vai ter isso aqui para o primário do standby. Você também vai ter que comprar esse transistor, que é o 2N2222A, aquele monte de 2, ó, 2N22222A. E ele, quando esse transistor queima, esse também vai queimar, esse transistor também vai queimar, e o diodo Zener 18 volts também vai se queimar. Então é bom ter esse aqui.
Um outro transistor que serve no lugar daquele até, e em algumas fontes usam, é o 2SC1815. Também você pode comprar. É um transistor barato, por isso que eu estou colocando tudo aqui. E você vai fazer uso dele sim. Já no secundário do standby, além desse diodo, que pode danificar, nós temos outro circuito. Acoplador óptico. Acoplador óptico nem coloquei aqui, porque geralmente não dá muito defeito. Estou colocando o que mais dá defeito. Um componente que pode dar defeito é o TL431. É bom ter alguns deles, mas não dá tanto defeito assim. Mas se der defeito, o standby não funciona de forma alguma. E ele muitas vezes é usado também para corrigir o 3,3 volts. E também você pode comprar o SN431, que é o mesmo do TL431, pode substituir. Então esses componentes, meus amigos, são os componentes mais usados em concertos de fonte. Estão aqui. Você com esses componentes na mão, raramente, dificilmente você não vai conseguir consertar uma fonte. Pode ser que você não consiga, pelo motivo de que o defeito possa ser no PWM, aí esses componentes não vão resolver. Mas é muito difícil um defeito no PWM. A maioria dos defeitos serão corrigidos com o uso desses componentes apresentados. O pessoal fala aí, mas compensa consertar uma fonte? Uma fonte é muito barato. Meus amigos, uma fonte pode ser um pouco barato. O valor pode ser um pouco baixo para você gastar todos esses componentes. Mas você não vai gastar tudo isso em uma fonte. E você não vai também consertar a fonte para vendê-la ao mercado novamente, porque o pessoal tem um pouco de restrição em comprar uma fonte remanufaturada. Se bem que com um trabalho bem feito, talvez fique até melhor que a fonte nova, pois que na fonte nova as soldas costumam ser um pouco mal feitas, né? São um processo automatizado que a gente vai fazer manualmente. E também na fonte nova eles costumam economizar um pouco em capacitores, em alguns componentes que a gente pode até ajeitar. A gente pode fazer uma fonte melhorar a qualidade com esses componentes. E também você pode fazer o uso desses componentes e de mais alguns para fazer modificações na fonte e vendê-la como carregador de bateria, como eu sempre faço. Veja bem, você vai agregar valor à sua fonte. Uma fonte genérica aqui, que é um carregador de bateria, vendo ela por R$60. E só falar que estou vendendo, meus amigos, sai na hora. Então, eu nem estou fabricando, não fabrico. Fabriquei essa aqui que foi um circuito um pouco diferente, que eu coloquei aqui um LED para piscar aqui e tal. Mas você vende sim. Tem um colega aí no canal que está vendendo muitas fontes como carregador de bateria. Então tá ganhando uma graninha lá, né? Você vê, você vai gastar aqui, supondo que esteja os dois capacitores do primário detonado, né? Capacitor aqui meio estourado e tal. Você vai gastar 2 capacitores. Se a fonte ainda estiver funcionando, mas não ligando o computador, a variação de energia fica muito alta, a fonte não para armada, fica desarmando o tempo todo, você vai substituir apenas esses 2 capacitores e a fonte volta a funcionar normalmente. E para um carregador de bateria já está de bom tamanho, você faz a alteração, pronto, você tem um carregador de bateria. Comprou a fonte, estou falando em comprar, meus amigos, comprou a fonte por faixa de R$5, gastou aqui o valor de 2 capacitores, que não chega a R$10, né? E você coloca mais 2 garrinhas, que também é bem baratinho, mais um diodozinho ali e tal, para subir a tensão, e você vende por R$60. Então, cada um vai procurar a forma, gente, de trabalhar com a fonte
do jeito que lhe convém. Se você quer consertar a fonte para revender, também existe aqui na minha região. Eu já fui procurado para compra de fontes. Já me proporam um negócio, me vendem a fonte queimada por R$5 e eu vendo a fonte funcionando por R$20 para ele, novamente. Vou ganhar dinheiro com isso? Vou. Mas, nesse caso, eu teria que arrumar algum funcionário para ficar trabalhando e consertando as fontes, que eu não teria como ficar consertando essas fontes. O dia inteiro você conserta várias fontes. Algumas você vai ver que vai gastar muitos componentes e tal, talvez não compense. Mas temos que verificar o seguinte: uma fonte pela outra, né, meus amigos? Você talvez não ganhe muito em uma, mas na outra você vai ganhar muito. A outra talvez seja apenas um fusível queimado. E também você pode talvez substituir apenas um diodo retificador, que já aconteceu comigo, e um fusível, e a fonte volta a funcionar normalmente. Então existe isso, meus amigos. A forma de ganhar dinheiro, de trabalhar consertando a fonte, cada um vai escolher a sua. Mas que dá para ganhar dinheiro consertando fonte genérica, dá. E dá para ganhar muito dinheiro. Basta vocês analisarem as oportunidades no mercado para fontes genéricas, para você, no caso, vender trocando pela fonte queimada e tal, ou transformando a fonte em carregadores de baterias e outros fins também. Então é isso aí, meus amigos, espero que tenham gostado demais esse vídeo. Dá um like aí no vídeo para ajudar o nosso canal Amor à Vida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscrevam em nosso canal. E até a próxima, pessoal. Tchau!